Agora apareceu? Vocês estão me escutando bem? Tela vermelha está sim. Apareceu? Ótimo, então. Já comecei a gravação também, tá? Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Tem pessoas aí que essa turminha eu já conheço lá de anatomia, a maioria, grande parte. A gente está se encontrando agora de novo em Dentística 1 e Dentística 2, né? Que tem gente que está fazendo 2 em 1 e saiu. O que houve aqui? Deixa eu olhar. Só um minuto. Pronto. Então, a gente hoje vai conversar, que nem a gente conversou sobre anatomia logo no início, sobre a nomenclatura das cavidades. A gente não teve que aprender o nome dos dentes, o número, cada número identificava um dente. Então, agora em dentística, como a gente faz a remoção do tecido cariado, a limpeza, né, dessa cavidade, um preparo, a gente precisa, para poder identificar e facilitar o nosso dia a dia, a gente deu nome aos burros, né? Ou seja, a gente deu nome às cavidades. E essa nomenclatura é uma nomenclatura universal, que facilita o nosso dia a dia. Então, quando chegar lá o paciente para você fazer uma avaliação, vocês vão ter um instrumento que você vai botar um odontograma, que você vai falar assim, o dente 16, eu preciso fazer uma classe 2, MO. Então, assim, eu já te falei exatamente o que precisa ser feito. Então, isso pode ser feito em materiais diferentes, vocês já deram materiais, né? Materiais restauradores, pode ser feito em amálgama, em resina, vai fazer uma restauração provisória. E, por isso, eu já vou te dizer que é uma restauração posterior que envolve uma proximal e uma oclusal no dente 16, que é um primeiro molar superior permanente. Então, olha a quantidade de informação que eu dei em siglas. Tá? Então, é isso que vocês vão aprender. Isso é uma classificação antiga, muito antiga, mas que a gente usa ainda no dia a dia, tá bom? Qualquer coisa, se vocês não entenderem, por favor, interrompe para não ficar falando sozinho, tá? Então, como é que a gente vai identificar isso? É simples, é uma crescente de conhecimento e não tem muito problema. Tá bom? Então, a nomenclatura nada mais é do que um conjunto de termos que vão facilitar essa comunicação entre profissionais da mesma área. E a gente vai estar na massa do sangue, igual eu falei para vocês de anatomia. Depois que vocês souberem o número, essa classificação, vai ficar fácil essa comunicação, na verdade. Tá bom? Então, além da gente aprender a nomenclatura, a gente tem que aprender o conceito mesmo do que é cavidade. Porque a cavidade, ou seja, aquele buraquinho que a gente vê lá no dente, né, na odontologia, você pode definir as lesões. Se ela é uma lesão causada por uma doença, pela doença cárie, ou se ela é uma lesão preparada pelo profissional. Então, nada mais é do que cavidade a destruição daquele tecido duro mineralizado. Tá bom? Quer seja de uma origem patológica, quer seja de uma origem de preparo, tá? Que a gente vai fazer, então, a identificação desses dois tipos de cavidade. Ou ela é patológica, causada pela doença, ou ela é terapêutica, tá bem? A patológica é uma cavidade, na maioria das vezes, irregular, porque é essa destruição por ácidos causados pela lesão cariosa desses tecidos do dente, né, que são tecidos mineralizados, ele não é regular, ele é totalmente irregular, tá bom? Então, ela não tem forma muito definida. A gente tem mais ou menos uma sequência até da evolução dessa doença, porque dependendo da região que ela afeta, a gente tem os túbulos dentinários, os prismas de esmalte, que levam essa propagação a ser de uma maneira aproximadamente geométrica, mas ela é irregular, né? Você vê ela geralmente mais escura, você vê os bordos em esmalte irregulares,
Tá bom? Até aí tudo bem? Acho que sim, né? Cavidade patológica provocada pela lesão cariosa. E essa outra cavidade, que é a terapêutica, na verdade é o quê? A gente remove aquela lesão, aquele tecido que está desmineralizado, infectado, contaminado, e coloca formas para que elas sejam capazes de receber o material restaurador, né? Porque a gente aprendeu lá em materiais dentários que os materiais restauradores são materiais o quê? Diferentes, com características diferentes. Então, um curativo, o óxido de zinco-congenol, é um material que ele não tem aderência à estrutura. Então, se você fizer uma cavidade muito expulsiva, sem forma nenhuma, o curativo não vai ficar, certo? Ele vai cair. A mesma coisa se você fizer uma restauração de amálgama numa cavidade muito expulsiva, onde as paredes não têm essa forma retentiva. Então, a gente vai dar um preparo, né, uma cavidade terapêutica, um preparo geométrico determinado pelo tipo de material que a gente vai utilizar. Porque se eu quiser fazer um preparo para cerâmica, é outro tipo de preparo. As paredes vão ser expulsivas, vocês vão ver lá em Dentística 3, mais na frente, ou em prótese fixa. São preparos diferentes, porque o material, ele não pode sofrer deflexão, ele entra passivamente, então as paredes são totalmente expulsivas. Então, o que a gente define como cavidade terapêutica nada mais é do que o nosso preparo cavitário. Até aí, tudo bem? Sim, acompanhando, escutando? Só me dá um sim aí, por favor, para ver se vocês estão ouvindo. Nada no chat, Flávia. Tá ótimo, então. Obrigada. Aqui pelo chat eu não consigo ver aqui na tela. Eu não consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a diferença básica é essa. A cavidade patológica, essa tecido mais enegrecido, com as bordas de esmalte irregulares, e a cavidade terapêutica, onde removeu totalmente o tecido, as bordas bem regularizadas, lisas, para receber o material restaurador que será utilizado. Outro exemplo, no molar. Isso nós vamos começar a fazer esse tipo de preparo cavitário. Porque essas regiões de má coalescência de esmalte, que são regiões de fóssulas e fissuras, né, ou regiões de cíngulo, onde esses sulcos são muito profundos, os sulcos principais e secundários, geralmente são regiões que acumulam placa e você tem origem da lesão cariosa. Então, quando você abre um pontinho assim, por baixo, isso aqui está um pouco mais socavado, né? A dentina está desmineralizada. Então, você acaba fazendo um preparo desta forma, uma cavidade terapêutica, ok? Então, quais são os objetivos básicos de fazer esse preparo cavitário? Então, eu já falei um pouco, né? Primeiro, fazer a remoção do tecido cariado, que está infectado, né? Tem bactéria ali, a gente precisa remover e dar condições do próprio dente fazer uma recuperação, uma resposta a essa agressão, né? Para a gente vedar e não deixar mais a infecção no local. Obtendo formas precisas que serão capazes de receber o material restaurador, né, que nós vamos utilizar, impedindo que o dente se frature, ou seja, que ele não fique muito enfraquecido, a gente vai ter que ter uma forma específica para cada tipo de material restaurador, e principalmente evitar a reincidência da lesão cariosa, tá bom? Um preparo bem feito e bem vedado evita a reincidência da cárie, desde que você oriente o paciente a fazer as normas de instrução de higiene oral, ensine a dietoterapia para ele, como que ele deve se alimentar, o consumo inteligente do açúcar, tá? Isso é uma aula mais para frente. Mas, nos atentos às cavidades, então a gente pode classificar essas cavidades de acordo com a finalidade dela, de acordo com o número de faces que acometem o dente e de acordo com as faces que elas estão envolvidas. E, por final, a gente classifica como blank. Então, normalmente a gente faz uma gincana e a gente pergunta, a gente pega o dente, um dentão grandão, um manequim, e mostra para você, ó, esse preparo, qual é o preparo?
Qual é a classificação dele segundo Black? Vocês vão aprender classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, tá? Então, a gente já vai saber, de acordo com o dente, o grupo de dentes e quantas faces ele ocupa, ou quais as faces eles ocupam, a gente tem uma classificação. Então, quanto à finalidade, a gente já aprendeu. Essa classificação de Monterrumo é uma classificação que veio mais moderna, né? E que acaba que a gente não usa muito. Então, a gente vai finalizar mesmo a aula de hoje na classificação de Black, tá? Então, quanto à finalidade, a gente pode dizer que ela pode ser terapêutica, que é onde a gente remove totalmente a cárie e deixa em condições de receber um material restaurador, que seja amálgama ou resina, ou então ela pode ser protética. A cavidade protética é aquela cavidade em que você precisa de um laboratório para realizar a restauração definitiva, que vocês vão aprender lá para frente em Dentística 3. Ou seja, eu fiz um preparo, eu moldo com material, essa moldagem vai para o laboratório, o protético confecciona a restauração indireta, que nós chamamos, que é uma restauração indireta, porque é feito por uma terceira pessoa. Quando ela volta para o consultório, a gente vai e cimenta essa restauração dentro do dente que foi preparado, tá bom? Então, ela pode ser terapêutica, onde você remove a lesão e restaura diretamente, ou ela é protética, que é uma restauração indireta. Necessita de uma etapa laboratorial. Então, essa é uma restauração, um preparo para uma restauração direta, quer seja para amálgama ou resina. E essa é uma protética, onde se preparou, por exemplo, perdeu-se um dente, preparou-se outros 2 dentes vizinhos e foi feita uma cimentação de uma prótese fixa, adesiva, de 3 elementos. Tá bom? Esse é um exemplo. Como pode ser só uma pecinha única. Pode ser unitária ou até 3 elementos, né? Ou protética, quando você entra em prótese fixa, você pode fazer uma reabilitação total, sobre implantes, enfim. Mas sobre dente, até 3 ou uma reabilitação extensa, que pode ser vários dentes associados. Mas entenderam, né? Precisa de uma etapa de laboratório. Então, de acordo com o número de faces dos dentes, é muito simples. É muito simples isso. Ela pode ser classificada de acordo com o número de faces que elas estão envolvidas. Ou ela é simples, composta ou complexa. Simples, quando tem envolvimento de uma face só. Ou seja, a minha restauração só envolveu a oclusal do dente. Composta, quando ela tem 2 faces envolvidas. Ela envolveu a oclusal e a proximal. Então, ela tem 2 faces acometendo o preparo. Ou ela é complexa, que é mais de 2. Então, essa, de acordo com o número de faces, é muito simples. Então, essa daqui é uma cavidade que envolve tão somente uma face, uma oclusal, que é uma cavidade com uma face envolvendo, né? O preparo está em uma face só, é uma cavidade simples. Simples e fácil, né? Aqui já é um preparo um pouco mais, que envolve mais de uma face, um pouco mais complicadinho, mas é uma cavidade composta, porque só envolve uma face, a oclusal, e a proximal, mesial. Até aí vocês estão acompanhando? Simples. Uma face. Composta, 2 faces envolvendo. E a complexa, mais de 2. Mais de 2, porque ela pode ter 3, 4, 5, é complexa. Se ela tivesse envolvido mesial, oclusal, distal e vestibular, cavidade complexa. Mesial, oclusal, vestibular e um pedaço da lingual, complexa. Passou de 2, é complexa. Até aí, muito fácil, não é isso? Mole, mole, fácil, fácil. Então, eu olho para cá, eu já sei que isso é uma cavidade simples, que tem uma face só que eu ainda posso dar o nome dela. Qual é a face que está envolvendo esse preparo? Eu sei que aqui é o oclusal do dente, professora, que eu aprendi lá em anatomia. Então, isso é uma cavidade oclusal. Também eu posso tão somente falar assim, não, o dente 36 tem que fazer uma O, ou oclusal.
é uma cavidade simples, que é um tipo de classificação, mas eu posso classificar ela como nome, dou o nome da face que ela está envolvida, somente oclusal. Se eu quiser dar o nome ao meu preparo, eu vou fazer um preparo MO, desse aqui do lado esquerdo. Estão acompanhando? É um preparo o quê? Simples, composto ou complexo aqui? Quem me responde? Liga o áudio, por favor, e me responda. É simples? É composto, são duas faces. Composta. Muito bem, composta. Duas faces. Quais são as faces que estão envolvidas no preparo? A mesial e a oclusal. Então, eu posso falar que isso é um preparo mesio-oclusal, ocluso-mesial, posso dar o nome a esse preparo, ou tão somente abreviar, MO. Tá bom? Mesio-oclusal. A mesma coisa do lado direito, é um preparo também composto, que a minha cavidade, o nome dessa minha cavidade é uma cavidade disto-oclusal. Ocluso distal. Normalmente a gente pega proximal e depois joga para oclusal. Mas não está errado você falar um invertido. Ocluso distal? Não. Mas acabou-se determinando que a proximal vem primeiro. Aí a gente fala sempre ou uma cavidade MO ou DO. Tá bem? Ou uma cavidade dessa que envolve mais de duas faces, é uma cavidade complexa. Que aí eu posso dar um nome a essa minha cavidade. Qual seria o nome dessa cavidade, gente? Respondam aí. MOD. MOD, isso aí. A abreviatura ou ela por extensa. Seria mesio-oclusal distal, seria isso? Mésio-ocluso distal. Ocluso distal. Isso. Okay. Uma cavidade MOD ou mésio-ocluso distal. Tá bem? Ou disto-ocluso mesial. Tanto faz, contanto que fale o nome das faces certas. Até aí tá muito fácil, não é? E aí agora a gente começa a complicar um pouquinho, mas também nada que não seja difícil, nada que a gente não acompanhe. Agora a gente vai aprender o nome das partes que constituem essa cavidade. Quais são as partes que constituem essa cavidade? Você imagina que vocês estão dentro de uma sala, a sala tem um chão, tem paredes em volta, e a interseção dessas paredes formam ângulos. Então, essas são as partes constituintes de uma cavidade. Paredes e ângulos. E essas paredes, elas vão dar os limites internos dessa cavidade, que circundam ela, que são como se fosse numa sala as paredes laterais, e as paredes de fundo, onde a gente, teoricamente, né, se a gente estivesse numa sala, a gente estivesse em pé na sala, a gente ia pisar. Então, o fundo dessa parede, geralmente, elas estão voltadas para a polpa do dente, tá bom? Porque o teto da minha parede, eu perdi, certo? Na hora que eu fiz o preparo, eu não abri o dente, então eu não tenho teto nesse preparo. Lembra da câmara pulpar, polpa lá em anatomia, que a gente tem paredes circundantes, elas recebem o nome, né, das paredes que estão próximas, e a gente tem um fundo lá que separa, né, a câmara pulpar, as entradas dos canais, que a gente chama lá de soalho, e tem o teto, né, da câmara pulpar, mas a polpa, ela fica toda fechadinha naquele quadrado, como se fosse uma sala fechada, tem o teto. No meu preparo, o teto foi perdido, então eu só tenho paredes circundantes e paredes de fundo. Então, essas paredes circundantes são paredes laterais à cavidade e elas vão receber o nome da face que estão envolvida. Por exemplo, nesse preparo simples, é um preparo simples, que envolve qual face mesmo? É por repetição, gente, vamos aprender. Qual face? Oclusal. Ela tem paredes que circundam esse meu preparo. Essas paredes laterais, circundantes. Então, aqui seria vestibular. Do outro lado, qual seria a face? Isso aqui é qual dente mesmo, gente? Vocês sabem, olhando assim? Que dente é esse? Quem me responde aí? Liga aí o áudio. Vê se vocês lembram ou esqueceram tudo de anatomia. Oh, meu Deus, o que umas férias não fazem?
Hein? Que dente seria esse? Primeiro molar, segundo molar, superior ou inferior? Quem chuta aí? Quem pode me responder isso? Não chuta, né, gente? Olha, vou ficar arrasada se vocês errarem. Ninguém responde. Que perigo. Vamos lá. Pode botar no chat, gente. Alguém me responda aí no chat? Não querem lembrar, né? Não tem nada no chat, não. Tem nada, né? Então vamos lá. Isso aqui é um primeiro molar, ó. 3 cúspides vestibulares, bem grande, uma forma retangular. Aê, sabe? Primeiro molar inferior. Muito obrigada. Primeiro molar inferior. E se a gente fosse colocar ele no quadrante, esse aqui seria um 36. Então, essa parede vestibular, que tem as 3 cúspides, essa parede que circunda esse meu preparo, é a vestibular. Aqui seria que face lingual. Então, essa parede circundante receberia o nome da minha face, lingual. A outra, proximal, mesial, e a outra, distal. Então, essas paredes circundantes recebem o nome as faces a qual elas estão voltadas. Olha lá, vestibular, mesial, lingual e distal. Se a gente fizer num preparo que não é simples, é um preparo composto, as paredes perdidas não recebem nome, mas as paredes a qual a parede está voltada, né, está próxima, ela vai receber o nome. Então, essa parede circundante aqui vai ser mesial ou distal. Essa daqui vai ser ou vestibular ou lingual. E a outra será lingual. E agora, essa parede circundante aqui, que está próxima à minha gengiva, na região de colo, ou região cervical, ela vai receber o nome de cervical ou gengival, tá? A mesma coisa num preparo anterior, olha lá, a minha parede circundante, essa face interna aqui, é vestibular, a outra face lingual, e a que está voltada para a região cervical do meu dente ou região de colo é uma parede cervical ou gengival. Isso são os nomes das paredes circundantes. Professor, Tá bem? Oi, pois não. nessa figura anterior, na classe 3, o dente permanece tendo a sua oclusal, ela não foi perdida. Isso. Nesse caso, essa parte seria o teto da cavidade, a gente nomeia? Poderia ser classificada como teto, mas como isso aqui é uma união, interseção entre as paredes, a gente não dá o nome dessa parede porque ela não é uma parede definida, na verdade ela é a união das duas. Essa interseção a gente poderia falar que é um ângulo incisal, entendeu? Não tem uma parede, mais uma parede aqui separada, sabe? Entendi. Seria só o ângulo formado pelas paredes, entendi. Isso, seria só o ângulo formado pelas paredes. Tá? Mas boa observação sua, muito boa. Então, vamos agora para as paredes de fundo. Elas podem ser pulpar ou axial. Aí complica um pouquinho, mas assim, a gente vai dar umas dicas que facilita essa identificação. A parede pulpar é aquela que se apresenta ou paralela à face oclusal, que eu acho que é mais fácil da gente poder identificar, ou ela é perpendicular ao longo eixo do dente. Então, vamos relembrar, ó. Ou ela é paralela, essa linha horizontal, que é o plano oclusal, seria essa parede aqui, ó, que é a minha parede de fundo do meu preparo, que é pulpar, ou ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus, com o meu longo eixo do dente. Então, é mais fácil pensar assim, aonde é a oclusal do meu dente? Ela é paralela à oclusal do meu dente? Ela é minha parede pulpar. Essa aqui preta. Tá bom? Então, nesse preparo, eu tenho uma parede pulpar. E essa parede aqui embaixo
apesar de ser paralela ao meu plano oclusal, ela não é parede pulpar. Assim, ó, outra dica, paredes circundantes, elas têm comunicação com o meio externo. Então, essa parede aqui, nesse preparo, quando a gente olha, ela se comunica com o meio externo. Então, essa é uma parede circundante, que é aquela que eu falei que é voltada para a região cervical ou gengival. A parede pulpar, ela não se comunica com o meio externo. Ela está dentro, entre as paredes circundantes, né? Então, isso é uma parede de fundo. É uma grande diferença entre as paredes, tá? Toda parede de fundo, quer seja pulpar ou axial, ela fica entre as paredes circundantes. Ela não se comunica com o meio externo. Porque isso complica muito. Vocês acabam confundindo. Então, vamos ver aqui nesses exemplos de uma classe 1, já está aqui para vocês começarem a associar a imagem às classificações, que isso é classificação de Black, tá? Nas paredes de fundo, de um preparo simples, vamos lá, dando nome o que a gente aprendeu. É um preparo simples, que tem o nome da face envolvida. Qual seria o nome? Oclusal, não é isso? Sim, face oclusal. Face oclusal. Qual seria essa minha parede de fundo? Qual o nome dela? Que a gente aprendeu até agora. É uma parede? Isso aí seria pulpar, né? Pulpar. Paralela à oclusal. É lá no fundo desse meu preparo, como se eu estivesse pisando nesse preparo, né? O meu chão lá, o pé. Essa é uma parede pulpar. Nesse preparo, que é um preparo complexo, que envolve 3 faces, MOD, mésio, ocluso, distal, eu tenho 3 paredes de fundo. Uma parede de fundo, essa bem amarelinha aqui que a gente vê nessa visão direta, aqui no fundo, tá vendo o mouse? Que é uma parede pulpar. E essas laterais aqui se encontram, porque isso aqui é um degrau, como se fosse um degrau. Esse degrau que tem aqui, essa lateral, é uma parede axial. Ó, vamos chegar lá, na parede axial. A parede axial, ela se apresenta paralela ao longo eixo do dente. Você viu que é diferente? A parede pulpar é perpendicular ao longo eixo. A axial, ela acompanha a polpa, ou seja, nesse meu preparo, ó, o longo eixo do dente, a parede axial é essa aqui desse degrauzinho, ó. Ele tem um degrau aqui. É uma parede de fundo. Tá vendo? É como se tivesse um degrau aqui, uma escada. É uma parede de fundo que se chama axial. Vamos ver outra visão. Olha lá. Então, a gente tem paredes circundantes, vestibular, distal, lingual, mesial. Olha lá. Ali seria uma lingual, mesial ou distal. Vestibular não vai ter aqui do outro lado que foi perdido, né? Foi um preparo até aproximar o do dente. E a gente tem as paredes, a cervical ainda lá embaixo, próximo à região de colo. E a gente tem as paredes internas, que são as paredes de fundo, a pulpar e a parede axial. Cadê? Volta lá. Desculpa, que aqui também tem a axial. E tem a pulpar ali no final. Esse preparo MO, ele tem a parede pulpar e tem a parede axial. Não tá voltando, acho que ficou comido aqui, mas tudo bem. O importante é saber que essa parede aqui, ó, é a pulpar, essa de fundo, dessa proximal, e aqui é a axial, porque a pulpar, ela é paralela ao oclusal, e a axial, ela é paralela ao longo eixo do dente. Com o tempo, vocês vão acabar pegando mais isso, tá? Então, nessa nossa gincana, a gente vai... Agora, Oi. desculpa interromper.
No caso, essa definição entre ela ser paralela com o plano oclusal ou ela ser axial, isso está relacionado com a profundidade, o fato dela ser mais longa do que larga? Não tem a ver com a profundidade, tem a ver com a posição geométrica mesmo. É porque é um degrau. Você imagina uma escada. Aonde você pisa seria a parede de fundo pulpar. Não tem um espaço entre um outro degrau que você pisa? Não tem aquela altura? Sim. Então, aquela altura seria a axial. Tem a ver com a posição geométrica mesmo. É só para a gente poder identificar. Por quê? Por que a gente dá o nome a esses preparos? Porque, por exemplo, só para que você entenda, um preparo indireto, essa minha parede axial, ela tem que ter uma expulsividade de 12 graus. Porque ela precisa ser um preparo expulsivo. Num preparo para uma restauração em amálgama, essa minha parede axial, ela pode ser mais retilínea, entendeu? Ela não precisa, ela pode ser até um pouquinho retentiva, a parede axial também, para uma restauração em amálgama, quando eu quero fazer um preparo mais retentivo, de reto a retentivo. Isso na verdade, é uma das definições de preparo, do preparo ser retentivo ou ele ser expulsivo. Seria isso que você está perguntando? Não tem a ver com comprimento, não. Tem a ver com posição geométrica mesmo. Entendi. Tá? Obrigado. Nada. Eu sei que assim fica um pouquinho difícil, mas depois, quando vocês forem começar a pegar e fazer o preparo, vocês vão entender um pouquinho melhor isso, tá? E agora, depois de fazer essa sopa de letrinha na cabeça de vocês, a gente vai definir agora os ângulos. A interseção dessas paredes formam ângulos, né? Então, é uma linha ou ponto resultante de união de duas ou mais paredes. E esses ângulos podem ser formados por duas paredes ou três paredes. Então, a gente vai dar nome a esses ângulos. Ângulos diedros e triedros. Tá bom? Então, e um ângulo, que é aquele ângulo que eu falei para vocês, que as paredes circundantes se comunicam com o meio externo, todo o bordo final do meu preparo, que tem comunicação com o meio externo, a gente chama de ângulo cavo superficial, ou seja, ele está na superfície do meu preparo, tá? Então, esse é o ângulo mais fácil, o ângulo cavo superficial, que todo preparo tem, tá bem? Agora, nem todos os preparos têm ângulos triedros, né? Então, a gente vai ter ângulos diedros ou triedros. Então, esses ângulos diedros, eles podem ser a combinação de paredes circundantes com circundante, pode ser circundante com parede de fundo. Então, a gente vai ter ângulos diedros de primeiro, segundo e terceiro grupo. Como não bastasse, né, a união de duas paredes, a gente ainda dá grau a esses grupos. Então, o ângulo diedro de primeiro grupo é um ângulo formado para união de duas paredes circundantes. Vamos exemplificar? Por exemplo, ele pode receber o nome da vestibular com a mesial. É um ângulo vestíbulo-mesial. A minha parede lingual com a mesial ou distal. É meu ângulo língua-mesial ou mésio-lingual, tanto faz. E assim sucessivamente, ou seja, duas paredes circundantes que se unem. Por exemplo, olha lá, a gente tem a parede vestibular, que circunda esse meu preparo simples, e a parede mesial. A interseção dessas duas paredes, esse pontinho aqui interno do meu preparo, né? Essa linha da interseção dessas duas paredes é um ângulo diedro de primeiro grupo. Seria um ângulo
vestíbulo mesial. Ou a interseção dessa vestibular com a distal também seria outro ângulo diedro, ou seja, formado por duas paredes circundantes de primeiro grupo, aí ele pode ser vestíbulo lingual. Você não pode fazer um ângulo vestíbulo lingual. Por quê? Elas não se unem, certo? São duas paredes circundantes? São. Mas elas não se unem nesse preparo. Então, é só na interseção das paredes. Olha lá, parede distal com parede lingual. É um outro ângulo diedro de primeiro grupo, disto-lingual. E o último, um ângulo mesiolingual. Então, neste preparo, nós temos 1, 2, 3, 4 paredes circundantes. Quais são elas? Uma parede vestibular, uma parede mesial, uma parede lingual e uma outra distal, circundantes. E quantos ângulos diedros de primeiro grupo eu tenho? A gente acabou de dar o nome a eles. A gente tem 4 ângulos diedros de primeiro grupo. Até aí, ok? Ou já se perderam? Eu volto. Acompanhando? Quando vocês ficam nesse silêncio absoluto, eu quase morro. Estão processando. Estão processando? Então tá bom. Um outro tipo de preparo, que é um preparo mesioclusal, né? Que é um preparo composto. Quais são as minhas paredes circundantes? Estão ali, né, já na imagem. Vestibular, mesial, lingual e cervical. A interseção dessas paredes, ou seja, quando elas se unem, a gente tem um ângulo diedro de primeiro grupo. Então, quais seriam os nomes desses ângulos? Mesio-vestibular. Outro ângulo, gente. Fala aí para mim. Quero ver se vocês participam para ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu vou começar a chamar pelo nome para ver se vocês estão acordados. Vamos lá. Mesiolingual. Mesiolingual, muito bom. Ana Carolina. Loécio, cadê a Ana Carolina? Me diz aí um outro ângulo diedro de primeiro Ana grupo. Carolina colocou mesiolingual também, colocou no chat. Mesiolingual. Ótimo. Legal. Vamos ver quem mais. Márcio, tá aí? Eu não consigo ver o chat aqui. Bruna. Diz aí, Bruna, um outro ângulo. De primeiro grupo, um diedro de primeiro grupo. Já saiu mesiolingual, mesiovestibular. Parede circundante. Ó, a interseção da cervical com a parede vestibular. Então, a gente tem um outro ângulo, cérvico ou língua cervical, cérvico lingual, ou cérvico vestibular. Então, nesse meu preparo, que é um preparo composto, mesio-oclusal, ele tem 4 paredes circundantes e 4 ângulos diedros de primeiro grupo. Ok? Acompanhando? Então, vamos complicar mais um pouquinho. Então, esse nosso ângulo pode ser formado por paredes diferentes. Uma parede circundante e uma de fundo. Então, a gente vai ter ângulo diedro de segundo grupo. Por exemplo, todas as paredes circundantes com uma parede de fundo que a gente já sabe qual é essa, parede pulpar. Então, eu vou ter um ângulo vestíbulo pulpar, outro ângulo disto pulpar, outro ângulo língua pulpar
e outro ângulo mésio pulpar. Então, neste meu preparo simples, eu tenho ângulos diédros de primeiro grupo, que são os circundantes com circundantes, são 4, né? Vocês não precisam decorar isso, é só entender o fundamento que é. Tá, ângulo diedro. Tá bom, di são duas paredes. Primeiro grupo é circundante com circundante. Então, eu já sei que aqui seria uma união entre uma parede vestibular e lingual. Eu teria um ângulo aqui nessas paredes, um ângulo vestíbulo distal, se fosse de primeiro grupo. Ah, tá. Então, o meu ângulo diedro de segundo grupo é uma parede circundante com uma de fundo. Tá, qual a parede de fundo que eu tenho aí? Ah, beleza, pulpar. E aí você consegue identificar, tá bom? Não é para decorar o nome, é para decorar o conceito. O que é um conceito? Tá? São ângulos di formado por duas paredes. Ah, segundo grupo é circundante com de fundo. Aí eu consigo dar o nome aos ângulos, tá bem? Então, esse ângulo... Já passei, voltei. Esse ângulo diedro de segundo grupo, depois que você lembrou que é circundante com de fundo, eu consigo dar o nome a eles. E num preparo um pouco mais complexo, né, que é um preparo composto, a gente tem que identificar as paredes, eu tenho que saber dar o nome às paredes. Ah, então eu já sei. Lá é minha parede, lá no circundante é uma proximal, ela é mesial distal. Aqui não tem o nome, né, porque ela se perdeu, englobou no preparo. Então, eu vou dar um ângulo diedro de segundo grupo. E aqui é que complica, porque aqui eu tenho duas paredes de fundo, uma parede pulpar, como eu falei do degrau, onde a gente pisa, e aquela altura para o próximo degrau. Eu tenho uma parede axial, que ela é paralela ao longo eixo do dente. Então, eu vou ter ângulo formado diedros de segundo grupo pela parede pulpar e circundante e pela parede axial e circundante. Concordam comigo? Então, a gente vai ter uma parede pulpo mesial, uma parede pulpo vestibular numa porção, outra parede pulpo lingual ou língua pulpar, tá bem? E aqui a gente vai ter, na interseção da parede axial com a circundante, a gente vai ter paredes áxio vestibular, áxio cervical ou gengival e parede áxio lingual. Deu nó? Ou acompanharam? Tá dando nó, né? Eu sei que aqui esse conceito no início complica um pouquinho, mas depois vai ficar mais fácil. É só lembrar dos conceitos, tá bom? Diedro de segundo grupo é uma parede de fundo com uma parede circundante. Primeiro grupo, circundante com circundante. E o terceiro grupo é o ângulo formado pela união das paredes de fundo. Esse é o mais fácil, é um ângulo diedro formado de duas paredes, fundo com fundo. Quais são as duas paredes de fundo que existem, gente? Essas vocês podem me responder. Axial e pulpar. Então, qual é o nome do ângulo? Diedro de terceiro grupo, áxio, pulpar. Né? Então, ele só vai ter esse ângulo em preparos que você tem perda de proximal, onde eu tenho essas duas paredes de fundo. Então, a interseção entre a parede pulpar e a parede axial é um ângulo diedro formado por duas paredes de terceiro grupo, que é fundo com fundo. Tá bem? Então, a mesma coisa aqui é uma pulpar e uma axial. São ângulos diedros de terceiro grupo. Tá bem? A interseção dessas duas paredes de fundo forma um ângulo que é um diedro de terceiro grupo. Então, resumindo, diedro, duas paredes. Primeiro grupo, circundante com circundante. Diedro de segunda parede. Diedro são duas paredes. Segundo grupo é circundante com fundo. E o terceiro grupo, que é um ângulo diedro de terceiro grupo, duas paredes, fundo com fundo. E aí a gente só tem o ângulo áxio pulpar. Esse é o mais fácil, que não precisa errar.
diedro de terceiro grupo, só existe áxio pulpar. Agora, você precisa saber se o seu preparo tem um ângulo diedro de terceiro grupo, ou seja, se você não souber identificar o que é a parede axial, o que é a parede pulpar, você vai errar. Tá bom? E aí, para a gente finalizar, a gente tem os ângulos triedros. Isso dos ângulos, tá? Os ângulos triedros. Tri formado por 3 paredes. Quaisquer 3 paredes, que recebam o nome respectivamente desses ângulos. Então, por exemplo, nessa cavidade, eu tenho um ângulo formado pela minha parede axial, que é uma parede de fundo. Eu tenho um ângulo formado pela minha parede vestibular, que é uma parede circundante. E o outro ângulo formado pela minha parede cervical, que também é uma parede circundante. Então, a interseção dessas paredes, lá no fundo, sabe aquele canto de matar barata, sabe? Que é o cantinho da interseção das paredes, da quina. Essa união de 3 paredes é um ângulo triedro. Qual seria o nome disso? Vestíbulo cérvico axial? Áxio cérvico vestibular? Tanto faz, contanto que vocês não errem o nome da parede. Tá bem? Entenderam isso? Ângulo triedro é composto pela interseção de 3 paredes. 3 paredes quaisquer. E sempre vão ser 3 paredes mistas, né? Parede circundante com parede de fundo. Senão, você não faz um ângulo triedro. A mesma coisa lá. Qual seria o nome dessa parede aqui, desse ângulo triedro? Quem diz aí para mim? Sádio? Língua dito axial. Isso. Não, axial não. Essa parede aqui, ó, é a parede pulpar. Axial é a da altura do degrau. Aqui é a parede pulpar. É certinho. É língua disto pulpar. Tá bem? Porque aqui nós temos 2 paredes de fundo nesse preparo. Sempre quando tiver um degrau, como se fosse um degrau no preparo, você vai ter 2 paredes de fundo. Uma pulpar e a outra axial. Tá bem? Então, aqui, ó, lembra que eu falei que seria um ângulo? A interseção das paredes? Que você me perguntou? É Fernanda, né? Que perguntou? Sim, que é a questão do ângulo incisal, né? Formado pelas 2 Isso. paredes. Então, a gente tem um ângulo triedro incisal, que é o ângulo formado pela interseção da parede vestibular, minha parede palatino-lingual e a minha parede de fundo. Qual o nome dessa parede de fundo aqui? Vamos pensar. Ele é paralelo ao longo eixo do dente ou ele é perpendicular? Ele é perpendicular. Não. Não. Ao longo eixo, ele é paralelo. Paralelo ao longo eixo do Ele é dente. axial. Isso, uma parede axial, perfeito. Então, qual seria o nome desse ângulo incisal? Se eu quisesse dar o nome das faces envolvidas. Áxio vestíbulo incisal? Áxio, vestíbulo, palatino ou lingual. Incisal. É áxio, vestíbulo, áxio, no fundo, vestíbulo, palatino ou lingual. É um triedro incisal. Não, tá. Isso, tá? Porque incisal não é uma parede, ela é só uma referência, é a interseção. É um outro ângulo. Isso, é um ângulo, é um triedro incisal. A gente pode mudar esse nome para triedro incisal, tá bom? Então, vamos lá. E agora, aquilo que eu falei que é o mais fácil, que é o ângulo formado pela junção das paredes circundantes com a superfície externa do dente. É aquele bordo, aquela quina para a superfície externa do dente. É um ângulo que circunda todo o meu preparo cavitário. É um ângulo cavo superficial. Por que, professora, por que eu preciso saber o nome disso tudo, gente? Não é só botar lá e fazer o preparo? Não, não é. Porque lá em Dentística 2, vocês vão aprender que para você poder mascarar uma restauração estética, classe 4, né, e você fazer uma área de transição onde você não consiga definir
bem onde é a restauração e a resina para ficar estético aquela restauração, né? No caso de uma fratura, por exemplo, eu preciso que esse meu ângulo cava superficial seja biselado. Então, lá na frente, vocês vão aprender, quer dizer, vocês vão aprender agora juntos, né? É muita informação para um período só, estudem, tá? Que aquele ângulo cavo superficial precisa ser biselado, para você poder mascarar o término, a linha de término do seu preparo. Agora, para uma restauração em dentes posteriores, o meu cavo superficial já ele é mais definido, ele tem uma outra abordagem, para que meus prismas de esmalte não fiquem desapoiados. Então, isso tudo tem uma finalidade, tá bom? Então, a gente está construindo a informação para vocês, até para a gente depois destruir mais para frente. Quando vocês estiverem lá, quase formando, vocês vão perder um pouco dessa formação, mas faz parte do treinamento e do crescimento profissional, tá bom? Então, saber que o ângulo cavo superficial, ele pode ser definido, ele pode ser biselado, ele pode ser um término em ombro, ele pode ser um término chanfrado, enfim, tá? Então, é importante saber o nome desse ângulo. Então, depois que a gente deu o nome das paredes, o nome dos ângulos, a gente vai entrar na classificação de Black propriamente dita, que é uma classificação baseada em áreas de suscetibilidade à doença cárie, ou seja, de instalação da doença. Então, antigamente, Black preconizava preparos preventivos, que hoje a gente não faz mais. Mas a classificação dele se mantém porque essas áreas são áreas realmente que têm uma incidência maior da instalação da lesão cariosa, porque são regiões de má coalescência de esmalte, são regiões de fóssulas e cicatrículas e fissuras, são regiões onde o esmalte tem algumas cavidades, existem um forame cego, né? Então, a gente aprende essa classificação e ela é utilizada ainda até hoje. Só que, aprenda uma coisa, a classificação de Black é só depois do preparo. Ela não é quando você tem a lesão instalada. Então, assim, o que normalmente as pessoas acabam fazendo por exemplo, avaliou o dente, lá, o paciente, né, como um todo, a cavidade, e aí a gente vai colocar lá a lesão. Tem lesão no dente 26 ou 36, MOD. Isso é a lesão e as faces a qual estão envolvidas. Aí, depois que a gente fizer o preparo, ela que vai receber uma classificação segundo Black, que é um preparo classe 2, tá? É errado a gente identificar como classe 2. A classificação é só depois do preparo, tá? Então, você vai fazer como planejamento uma classe 2. Entenderam a diferença? Então, quando está patológica a minha cavidade, a gente só identifica pelas faces envolvidas. No planejamento, eu posso fazer um preparo. Qual vai ser meu planejamento? Classe 2 no 36, tá bom? Que é um preparo segundo Black, vocês vão entender. E a gente vai ter uma classificação também para regiões de superfícies lisas, tá? Onde tem menos suscetibilidade à cárie. Então, como é que ficou essa classificação? Baseada na instrumentação, ou seja, no meu preparo cavitário. Ela ficou em classe 1 até classe 5. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e classe 5. Gente, em romanos, tá bom? Não é a classe 1 com número algarismo normal, não. Em romanos, tá bom? Então, a gente vai perguntar ali, depois desse preparo, esse preparo virou qual classe, segundo Black? Então, na classe 1, geralmente, são regiões de má coalescência do esmalte, mas em regiões de oclusal, de pré-molares e molares. Aonde mais tem regiões de má coalescência? No terço oclusal de molares inferiores. Lembra, lá na anatomia, que a gente tem um sulco que vem da oclusal e vai até a vestibular e termina num forame? É aquela região vestibular, que é o sulco ocluso vestibular, termina lá num forame, entre as cúspides mesial, mesio-vestibular e médio-vestibular do meu primeiro molar?
é uma região de má coalescência do esmalte. O esmalte não é 100% vedado. Então, nesses 2/3 da face, oclusais da face vestibular, a gente pode dar o nome de classe 1. Aonde mais? Nos 2/3 oclusais da palatina também dos meus molares superiores. Também é uma região de sulco. É uma região onde tem um sulco, lá no meu primeiro molar, ocluso palatino. Ele vai lá da oclusal da distal até a palatina. Então, é uma outra região também de má coalescência, onde tiver sulco. E outra área de má coalescência, onde tem uns forames cegos, é na região de cíngulo, principalmente de incisivos e caninos. Quando aqueles cíngulos têm mais desenvolvidos e existe um foramen ali naquela palatina, você tem desenvolvimento, às vezes, da lesão cariosa naquela região, quando não tem uma higiene muito boa. Então, nessa região também pode ser classe 1. Então, vamos mostrar os exemplos para que vocês entendam. Então, olha lá. Região oclusal, cicatrículas e fissuras de molares e pré-molares. Região de cíngulo, onde tem má coalescência, aquela interseçãozinha. Às vezes tem um foramen cego, tanto de incisivos quanto de caninos. E região de sulcos, ocluso vestibulares ou ocluso palatinos. Ocluso vestibular, tem um foramen cego aqui, geralmente tem lesão cariosa, às vezes a pessoa não escova muito bem e desenvolve a lesão aqui. E aqui também, ocluso palatino, primeiros e segundos molares superiores. Então, isso tudo, todas essas regiões que tem a lesão cariosa, e você vai preparar isso aí, isso vai virar classe 1 de Black. E esse preparo é um preparo, vocês já viram que a gente repetiu várias vezes a mesma imagem? Esse preparo é um preparo que a gente vai treinar no laboratório, que esse preparo acontece muito, 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 com muita incidência, principalmente no primeiro molar permanente, porque o primeiro molar permanente é o dente que mais tempo fica na cavidade oral, e geralmente ele é o primeiro a ser cariado, porque as pessoas acham que ele não vai, lembra? Que ele é dente de leite ainda, porque mal caíram os dentes ainda descidos, os de leite, e ele já começou a nascer por volta de 6, 7 anos de idade. Então, isso é uma classe 1 de Black. A outra classificação é a classe 2. A classe 2 é toda e qualquer restauração que envolve proximais de molares e pré-molares. Envolveu o proximal, virou classe 2, mesmo que tenha oclusal associada. Ou seja, tinha uma lesão na proximal e na oclusal. Eu fiz o preparo, fez aquele preparo da escadinha, do degrau. Um preparo composto, onde envolve a face oclusal e a face mesial ou distal. Então, isso aqui é um preparo, num pré-molar, de classe 2. E a classe 3 é o preparo que envolve proximais de dentes anteriores, até de incisivos até caninos, tá bom? Mas que não tem o comprometimento do ângulo incisal. Então, olha lá, por exemplo, uma lesão patológica, tá vendo? De incisivos, depois do preparo, esse preparo que envolveu o proximal de um dente anterior, no caso aqui, de um canino, virou um preparo tipo classe 3. Envolveu o proximal de dentes anteriores. E, para finalizar, quando envolve proximal e associa o ângulo incisal, ou seja, proximal de dentes anteriores e comprometeu o meu ângulo incisal, como numa fratura, a gente tem a classe 4. Olha lá. A gente vai fazer um preparo aqui. Lembra que eu falei que no meu ângulo cavo superficial, em regiões de estética, a gente vai fazer esse preparo aqui biselado em 45 graus para poder mascarar o término da minha restauração? Então, nesse ângulo cavo superficial, dessa classe 4, eu vou fazer um bisel. Então, é uma região
onde envolveu o ângulo incisal, disto-incisal, certo? E a região proximal. Virou uma classe 4. Acompanharam até aí? Então, a gente tem classe 1, região de má coalescência de esmalte, de dentes posteriores. Classe 2, envolvimento de proximal de dentes posteriores. Se eu tiver só a proximal de um molar, é classe 2, tá? Classe 3, proximal de dentes anteriores. Classe 4 é proximal com envolvimento de ângulo incisal. E agora, para finalizar, a gente vai fazer a definição de preparo de classe 5. Classe 5 é todo e qualquer preparo que envolvam o terço vestibular ou cervical dos dentes. De todos os dentes, quer seja anteriores ou posteriores, e quer seja na face vestibular ou lingual. Tem que ser o terço gengival, ou seja, quando a gente divide o dente em 3 terços, terço oclusal, terço médio e terço cervical, nessas lesões, mesmo que não sejam cariosas, é uma lesão cervical não cariosa aqui, depois que você faz o preparo, você tem uma classe 5, que está acometendo a proximal a região cervical daquele dente. Quer seja na vestibular, ou se isso fosse pela lingual, também seria uma classe 5. Acompanharam? Classe 5? Sim ou não? Tá todo mundo já, Lé com creque já não tá mais... Tem que estudar. É decoreba, tem que decorar um pouco, mas, na verdade, entender mais o conceito. Decorar o conceito que o resto fica mais fácil. E aqui, para finalizar, nós poderíamos falar da classe 6, que a classe 6 é uma classe de Howard Simon que envolve bordas incisais e pontas de cúspide, que não é muito incomum. Às vezes, na ponta de cúspide tem uma alteração aqui no esmalte, uma má formação, e tem uma lesão na ponta da cúspide. Então, isso aqui seria uma classe 6, tá? E ainda, quando você tem um ponto específico na vestibular, que é uma classe 1 de Sockwell, que é só para a região de dentes anteriores. Assim, ó. Como se fosse um defeito no esmalte, e ali formou uma lesão, porque isso aqui não é o comum, não é uma lesão de má coalescência. É conhecido como classe 1 de Sockwell. Fica um pontinho mesmo. Aí vai cariando ali, você vai e faz um preparo bem pequenininho, que é um preparo na vestibular de dentes anteriores, que é classe 1 de Sockwell. Então, Black foi o primeiro que se preocupou com esse tipo de nomenclatura para facilitar essa comunicação. E aí, alguns outros autores tentaram fazer essa modificação, mas, infelizmente, ainda não modificou. Mesmo desde 1891, Black ainda perdura, tá bom? Então, qualquer restauração, independente do material utilizado, ele deve se comportar, né? Deve se comportar naquela estrutura inserida de uma maneira independente. Então, todo o preparo cavitário tem que ser executado de acordo com o material que você vai utilizar. E aí, esse preparo, você vai dando uma classificação. Deixa eu passar aqui. E aí, essas seriam as classificações só para nível de conhecimento, que pode ser que caia em algum concurso. Mas, assim, a gente aqui na faculdade, a gente não vai cobrar essa classificação para vocês, tá? Mas a nível de curiosidade, nós poderíamos classificar, através de Monterrume, segundo o tamanho e a localização dessa lesão, que ela vai considerar os locais de maior acúmulo de biofilme, tanto em raiz como na coroa. Então, por exemplo, a gente vai classificar, segundo Monterrume, nas regiões. Em regiões de sulcos e fissuras, localização 1. Em regiões proximais, seria a localização 2. Em regiões
de superfícies que respondam ao terço gengival seria a localização 3. E de acordo com o tamanho, quando você tem o mínimo de envolvimento de dentina, quando você tem um moderado envolvimento da dentina, tamanho 2, e tamanho 3, quando você tem a cavidade é maior que a anterior, né? Mais do que uma cavidade moderada, e que o remanescente ainda é suficiente para receber uma restauração direta. E tamanho 4 é quando as cáries são tão extensas que você perde até a cúspide, que aí você precisa de uma restauração indireta. Isso é só curiosidade, gente, tá? Não precisa se preocupar, só para que vocês entendam, no dia que vocês pegarem o livro e forem ler. Aí eles fazem uma classificação associada de região cicatrícula e tamanhos de 1 a 4, aí dá 3,4, só para dificultar mais a vida, tá bom? E aí a deficiência dessa classificação é que não estão inclusas lesões não cavitadas, né? E nem sempre referência à profundidade. Então, essa classificação foi acabando deixando em desuso, tá? Então, eu acho que, assim, a gente pode finalizar essa aula aqui, ó, só para que vocês entendam, tá vendo? Eles vão associando ausência de cavidade, eles modificaram quando a restauração é mínima e a localização, quando ela é muito grande, a localização. E aí eles vão fazendo a associação 3,4, 3,0, quando não tem cavidade. Mas é só a nível de curiosidade. A gente só vai cobrar a partir de Black, tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar e vou estar aberta aqui as perguntas. E vou parar de gravar. E vocês fiquem à vontade.